Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você já tinha ouvido falar sobre a Pedra de Bat Creek? Provavelmente não. É porque eu não tinha ouvido falar ainda sobre essa história, mas essa história é complicada. No site Joseph Smith Foundation, eles explicam o que aconteceu. Um grupo de cientistas independentes, né, eles não são apologéticos da igreja, não são pagos pela igreja, nem por alguma organização, simplesmente foram lá fazer algumas escavações. Eles encontraram uma pedra. Nessa pedra estava com um escrito hebraico antigo. Só que o estranho dessa história é que essa pedra estava num cemitério em Hopewell, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Escrito em hebraico? Ah, não, cara, isso aí com certeza foi a família de Leí que veio de Jerusalém, não é possível. Tá aqui então confirmadaço o livro de Mórmon. Vamos dar uma olhadinha em mais alguns detalhes sobre essa escavação. Então essa pedra de Bat Creek, ela foi encontrada durante uma escavação arqueológica por um carinha chamado John W. Emmert. Esse professor, ele trabalhava lá para o Instituto Smithsonian de Etnologia de Boreal. Boreal é em Illinois, lá em 1889. Então, só para explicar, o setor de etnologia, ele é responsável por, vamos dizer assim, desenvolver estudos sobre o desenvolvimento da sociedade. Então ele vai chegar lá, vai dar uma olhada como que os povos se desenvolviam, o que eles faziam e tal. Então esse Dr. Emmert estava lá no Tennessee, ele estava lá perto do rio Tennessee, vendo alguns estudos de um cemitério que estava intacto, ninguém estava mexendo naquele cemitério lá de Hopewell, quando ele encontrou essa pedra, tá? Essa pedra, a princípio, a inscrição dela, eles consideraram que era Paleo-Cherokee, tá? Então essa expressão aí, paleo, quando coloca na frente das palavras, quer dizer que é antigo, tá? Então Cherokee é uma tribo indígena ali, local, mas quando coloca ali, ó, Paleo-Cherokee, quer dizer que é bem lá de antigamente dessa tribo. Então esse pesquisador, o John Emmert, chegou lá, encontrou essa pedra e daí ele fez a publicação, né, na Smithsonian. Tá lá no relatório anual de etnologia de Boreal de 1890 e 1891, na página 392. Registrou o achado dele. Então, quando eles encontraram essa pedra, foi considerado que era uma escrita antiga das tribos indígenas. Mais pra frente, em 1964, olha só, muito tempo depois, tinham duas pessoas analisando essa pedra. Uma era uma advogada de patentes de Chicago, que era Henriette Mertz, e um especialista de linguística hebraica, que era o Dr. Cyrus Gordon. Eles estavam dando uma olhada nessa pedra e eles identificaram, cara, vocês deixaram essa pedra de ponta cabeça. Vamos virar ela aqui. A gente consegue entender. É uma escrita hebraica. É um hebraico bem dos antigos. Então os linguistas especialistas em hebraico antigo traduziram. Sabe o que estava escrito? Estava escrito assim naquela pedra. Para os judeus, né? Ou para a Judeia. Era uma referência a Israel antiga. Bom, analisando esse estilo de escrita aí antigo, o Dr. Cyrus falou, cara, essa escrita aqui é hebraico antigo, né? Isso aí, ó, provavelmente é do 2º século depois de Cristo, né? Ou seja, 200 depois de Cristo. E o Dr. Cyrus não estava sozinho, né? Teve outros estudiosos, por exemplo, um estudioso do hebraico, o Robert Stieglitz.
Ele confirmou essa tradução também. E fizeram uma datação de carbono. Sabe como funciona? Eles pegam o carbono 14 e vê a idade daquela inscrição, daquele material. Eles conseguiram encontrar fragmentos pequenos de madeira ali na inscrição, onde estava escrito aqueles símbolos em hebraico antigo. Fizeram a análise lá em 1988, fizeram essa análise. E o resultado saiu que aquela inscrição foi feita ali mais ou menos entre 32 depois de Cristo e 769 depois de Cristo. É difícil, né? Isso aí não é bem exato, tá, pessoal? Mas pelo menos comprova que é dessa época. E, cara, bate muito com o período nefita do Livro de Mórmon, né? Logo ali, vamos ver quando que Moroni e Mormon, eles morreram, foi 400 depois de Cristo, né? Então, olha, ó, bem na época do Livro de Mórmon que foi feita essa inscrição em hebraico. Avançando alguns anos para frente, agora em junho de 2010, até bem recente, né? Essa pedra foi submetida a um exame de microscopia eletrônica de varredura. Então, olha só, né? A Universidade do Tennessee tem um museu chamado Museu McClung. Então, veio uma equipe nesse museu, American Petrographic Service. Então, essa galera chegou lá, pegou essa pedra e fez uma varredura microscópica em cada pedacinho. E fazendo a comparação com outros materiais históricos que eles têm disponível, a equipe do Scott Walter e Richard Stelly, dessa American Petrographic Services, eles concluíram que essa inscrição tem centenas de anos. Né? Então, se a pedra foi encontrada em 1889, eles consideram que ela não foi burlada, ela não foi criada naquela época, não. Ela tem centenas de anos. Eles disseram assim: a inscrição é consistente com muitas centenas de anos de desgaste em um monte de terra úmida, compostos de solo e argila, e que a pedra não pode ser mais jovem do que quando os corpos dos falecidos foram enterrados dentro do monte. Lembrando que aquilo era um cemitério. E considerando que aquele cemitério de indígenas muito antigos tinha essa pedra com essa inscrição, dá para encaixar bem nos prazos do Livro de Mórmon. E o artigo ele continua dizendo assim, ó: essas descobertas podem finalmente fornecer um precedente para reexaminar as pedras sagradas de Newark, que também trazem antigas inscrições do hebraico, que também tem materiais com inscrições antigas em hebraico que foram recuperadas de um cemitério Hopewell perto de Newark, em Ohio. Só para entender melhor, Hopewell é uma civilização antiga das Américas, tá? E a matéria continua. Um dos argumentos contra a autenticidade dessas pedras é a suposta falta de provas que colaborem com a língua hebraica. Juntas, essas pedras podem confirmar a presença de antigas civilizações hebraicas no coração da América. E muitas fraudes, entre aspas, né, anteriormente declaradas, podem ser reanalisadas através de um exame mais objetivo e menos tendencioso. Isso é especialmente emocionante quando consideradas as declarações de Joseph Smith e de todas as outras evidências arqueológicas de civilizações altamente avançadas no coração da América durante a época do Livro de Mórmon. E é isso aí, a matéria terminou. Vocês estavam esperando um plot twist? Pois é, não teve um plot twist aqui. Essa matéria foi publicada pela Joseph Smith Foundation. Obviamente ela vai ser apologética à igreja. Eu tenho muito mais material que eu coletei, ainda não li, mas a gente vai dar uma conferida. Realmente, com essa matéria aqui, eu já fico impressionado. Penso, cara, aconteceu alguma coisa aqui. Considero que o Livro de Mórmon é verdadeiro? Não. Quando eu comecei a ler a matéria, eu pensei, cara, deve ter alguma coisa nessa história. Alguém pegou uma pedra e fez umas inscrições antigas para trollar o pessoal. Mas aqui, então, a Joseph Smith Foundation fez esse artigo coletando bastante informação. Então eles falaram, cara, o pessoal encontrou, era um cemitério que ninguém tinha mexido ainda. Vários especialistas confirmaram que aquilo ali é um hebraico antigo. Fizeram teste de carbono 14, confirmaram a época bem do Livro de Mórmon, fizeram uma varredura microscópica
na pedra e confirmaram que aquilo é bem antigo. E aí eles falaram, ó, pra gente que é da igreja é uma vitória. E quem sabe a gente pode reanalisar vários outros materiais antigos. O que eles falaram aqui? Eu vou ter que achar essa palavra de volta. Eles falaram essas fraudes, entre aspas, que eles declararam antes. Agora a gente vai poder reanalisar tudo isso com um exame mais objetivo e menos tendencioso. Cara, pelo que eu conheço da ciência, quando o pesquisador vai fazer a sua análise e tal, olha, é das pessoas menos tendenciosas que existem no mundo. Na maior parte das vezes, eles não têm bandeira nenhuma para defender. Eles chegam, eles fazem a análise e dão a resposta. Se ela combina com o que eles estavam analisando, tudo bem. Se não combina, eles vão postar a resposta certinho e vão tentar entender o que é que aconteceu. Por que que não bate com o restante das análises deles? Agora é diferente, por exemplo, do que a gente vê na história da Igreja Sud. E assim, sem analisar a história da Igreja Sud, vamos dizer, ó, conhecemos agora a Igreja Sud. Pelo menos a gente já sabe que eles têm uma bandeira para defender. Então tem muita chance, sim, de uma análise ser tendenciosa. E aí quando a gente analisa a história da Igreja Sud, aí já fica bem confirmado. Por exemplo, por que que a Igreja Sud está considerando essa análise de carbono 14 para essa peça aqui específica, para confirmar o livro de Mórmon, e várias outras análises de carbono 14 ela desconsidera? Ou, por exemplo, outros estudos, o estudo do B.H. Roberts, que era o próprio líder na igreja, chegou à conclusão de que, cara, tem muito erro no livro de Mórmon, muita coisa estranha no livro de Mórmon. Eles se reuniram entre os grandes líderes da igreja, ninguém teve uma resposta e só arquivaram e tentaram apagar os rastros dessa pesquisa. Ou outro exemplo, a pesquisa de DNA que a igreja estava patrocinando para confirmar, né, o livro de Mórmon também, e de repente chegou num resultado de que não tem nada a ver, não colabora com a história do livro de Mórmon. Né, o que a igreja dizia, que os índios americanos são os descendentes dos lamanitas que vieram lá de Jerusalém. O DNA não bate. A própria igreja financiou a pesquisa e o resultado não bate. Então, se eu vejo que alguém está sendo tendencioso, eu diria que é a própria igreja. Ou, por exemplo, outro exemplo são os papiros de Abraão. Então eles estão selecionando os estudos que eles querem aceitar e os que eles não querem aceitar. E quantas vezes a gente vê também algum resultado da igreja que colabora com a história da igreja de repente cair por terra? Por exemplo, aquela moeda, né, a moeda nefita que a gente acabou de citar. Por décadas acreditaram que era uma moeda nefita. De repente, né, veio a resposta aí que não tinha nada a ver. Um grande exemplo aqui é aquele falsificador Mormon. A habilidade dele em falsificar documentos era tão grande que ele conseguiu enganar o próprio FBI, o próprio departamento de história da igreja. Então todos analisaram os documentos que ele criou e chegaram à conclusão de que aqueles documentos eram mesmo antigos. Então se eu, Ozzy, fosse sentar na mesa, na bancada dos grandes analisadores, desse caso aqui da pedra de Bat Creek, eu levantaria vários fatores para análise. Por exemplo, será que alguém trouxe essa pedra lá do mundo antigo para cá e enterrou? Propositalmente, ou mesmo não proposital? Eu analisaria se tinha chance de alguém ter forjado essa pedra ainda, mesmo tendo passado por todos esses exames. Por exemplo, algum desses examinadores era Mormon? Eu não sei, eu não fiz essa pesquisa. Ou outro exemplo ainda, hoje a gente sabe que a igreja tem ali mais de 100 bilhões de dólares guardados. Que é aquele negócio, né? Tendes dinheiro? A gente sabe que pode comprar tudo com dinheiro. E outra situação é que Joseph Smith ele não foi o criador dessa história aí de os hebreus estarem vindo aqui para as Américas. Se a gente for considerar, o próprio Ethan Smith, daquele livro Visão dos Hebreus, contou a mesma história. Então vamos dizer assim que Joseph ele não é o possuidor dessa história de que alguém de Jerusalém ou do Antigo Mundo pode ter vindo para cá. Então eu colocaria na mesa assim todas as minhas pesquisas que eu já fiz sobre o livro de Mórmon,
que são grandes confirmações de que ele é uma fraude, e desconsideraria a teoria de que essa pedra confirmaria a evidência da veracidade do livro de Mórmon. Não, eu já desconsideraria isso. Mas nosso episódio não acabou ainda, vamos continuar analisando essas informações. A gente analisou informações coletadas pelo Joseph Smith Foundation, né? Vamos ver outros publicadores. Vamos ver se a gente encontra mais informação. Então, realmente, estou vendo aqui, né? Foi em 1889, John Emmert, da Smithsonian Institution. Tem mais algumas informações sobre a localização, né? Tá dizendo ali, ó, Rio Tennessee, quando ele chega perto de Bat Creek. É onde a gente conhece hoje a moderna Vonore. Aqui diz que o local tinha sido nivelado na época, então os arqueólogos da Universidade do Tennessee resolveram fazer algumas escavações de salvamento ali na década de 70, 1970. A inscrição é composta de caracteres vagamente parecidos com o alfabeto Cherokee, inventado por Sequoyah no início do século XIX. Início do século XIX é 1800 e pouquinho. Aí a controvérsia chegou lá em 1970 com aquele linguista Cyrus Gordon. É quando ele falou, cara, isso aí não é Cherokee coisa nenhuma, isso aí é um antigo hebraico. Olha só, mas agora uma informação que não colocaram no Joseph Smith Foundation é que os arqueólogos da Universidade de Tennessee e outros especialistas rejeitaram essa afirmação do Gordon. Então o Gordon ele tinha a equipe dele, ele levantou essa hipótese, mas pelo jeito essa hipótese não estava bem desenhada como aquela publicação, talvez tendenciosa, tenha desenhado aí pra gente. Por exemplo, a gente está vendo aqui, ó, em 1991, os arqueólogos Robert Manford e Mary Quass publicaram um artigo no Tennessee Anthropologist. Eles negaram as afirmações de que a pedra de Bat Creek eram de origem pré-colombiana do Velho Mundo, dizendo que tais afirmações eram obra de arqueólogos embusteiros. Então, esses arqueólogos aqui, o Manford e a Quass, eles apontaram que as inscrições fraudulentas em pedras, pretendendo mostrar evidências de tais contatos, como a Kensington Stone ou a Devonsport Tablets, são outras pedras com inscrições hebraicas, não eram incomuns, especialmente no final do século XIX. É bem nessa época aí, 1889, que encontraram essa outra pedra. Então o que eles estão dizendo aqui, ó, o pessoal encontra mesmo pedras com essas inscrições, mas eles estão dizendo aqui, ó, eles levantaram a questão particular de Cyrus Gordon, a quem eles chamaram de professor trapaceiro, desesperado por evidências para apoiar suas teorias de contatos transatlânticos pré-colombiano. Olha, daí aqui a gente já está tendo mais informações. Então, eu não sabia que esse Cyrus Gordon, ele não está simplesmente fazendo uma pesquisa, ele já está indo com um viés, é pelo que eu estou entendendo aqui. E se você quiser dar uma confirmada nesse material, é o estudo do Robert Manford e da Mary Quass, e o nome é The Bat Creek Stone, Judeans in Tennessee, The Bat Creek Stone, Tennessee Anthropological Association, número 15, de 1992. Então, esses dois pesquisadores, eles consultaram um outro especialista de paleohebraico, que é o Dr. Frank Moore Cross. Ele é da Universidade de Harvard, não é qualquer um não. Então, esse pesquisador aí de Harvard também contradisse a afirmação do Cyrus Gordon. Ele falou, cara, não, isso aí não é uma inscrição paleohebraica. Ele citou ali que só 2 das letras de toda a inscrição poderia talvez parecer com um paleohebraico do período ali em questão, mas ele falou, não, tem que se esforçar muito. E esse especialista de Harvard, ele também falou, cara, olha, essa interpretação do Cyrus Gordon, dessa inscrição aí querer dizer para os judeus, se for tentar considerar isso, daí tem que ser baseado no alfabeto aramaico e não no paleohebraico. Mais pra frente, agora em 2004, esse próprio Manford e a Mary Quass, eles publicaram um outro artigo, né, dos estudos deles, do American Antiquity. Eles encontraram um livro maçônico lá de 1870 que tinha algumas inscrições que eram bem parecidas com essas da pedra de Bat Creek.
Esse antigo livro maçônico estava falando sobre línguas, né, a língua antiga hebraica, e nesse livro o autor ele queria representar como que seria a inscrição antiga para dizer a palavra, por exemplo, Santo ao Yahvé. Então o autor desenhou esses símbolos no livro dele, e o que eles consideram é que talvez esse Emert, o primeiro historiador lá que encontrou a pedra, tenha baseado essa inscrição da rocha nessa inscrição maçônica antiga. Alguns outros problemas que a gente encontra nessa análise, então, vamos ver. O primeiro grande problema é que foram encontrados outros materiais aí nesse enterro, nesse túmulo, que são do século 18 e 19, né, de 1700 e alguma coisa até 1800 e alguma coisa. O que pode abrir a brecha de que talvez essa pedra possa ter sido colocada no local depois, né? Então teve o cemitério e depois teve alguns outros materiais alocados ali. Outro problema é com essa análise aí de radiocarbono 14. E para quem quiser confirmar esse resultado, tá lá no Statement by the Smithsonian Institution, de 24 de novembro de 1971. Vamos ver o que eles falam sobre esses testes. Testes recentes feitos pelo Laboratório de Conservação com as pulseiras de metal encontradas no mesmo túmulo definitivamente estabelecem que são produtos do comércio dos séculos 18 e 19 e não tem a composição química de bronze dos períodos romano ou do início do período semita. Ah, pois é. Então ali, ó, lá no Joseph Smith Foundation tava ali, ó, só a nata da informação que eles queriam passar. E eu não acredito na audácia que eles tiveram de colocar a palavra de estudos tendenciosos. Mas é muita cara de pau. Então aquela história de que aquilo era uma escavação virgem, ou seja, né, que tipo ninguém tocou naquelas escavações antes deles próprios fazerem essa escavação, já não tá certo, já não é verdade. Que aí foram encontradas algumas pulseiras de metal que indicam que eram do século 18 e 19, né, 1700 alguma coisa. Então, tranquilamente, materiais dessas escavações podem sim ter sido alocados ali. Por exemplo, esse Cyrus Gordon pode ter vindo lá, né, do Oriente Médio com alguns materiais antigos que ele encontrou, escavou, aí vem, traz, enterra ali e depois fala que achou. Obviamente, todos os resultados vão mostrar que aquele material é sim antigo, datação de carbono 14. A única diferença é que aquele material não é dali, né? Ele foi implantado ali, pode ser. Outro problema que não foi citado ali no Joseph Smith Foundation é que esse próprio Cyrus Gordon, ele afirmou que esses escritos eles se encontram nas moedas judaicas de 70 depois de Cristo até 135 depois de Cristo. Ou seja, não teria como essa pedra com esses escritos ter vindo lá na época de Nefe, por exemplo, lá com Lei 600 a.C. Essa escrita ainda não tinha sido desenvolvida até esse ponto. Teria que alguém lá de Jerusalém, lá do Velho Mundo, depois que essa escrita ter se desenvolvido, pegou essa pedra, pegou um barquinho e veio lá do Velho Mundo para as Américas para trazer essa escrita para cá ou essa pedra para cá, né? Se alguém trouxe essa pedra para cá, talvez foi o nefita chamado Cyrus Gordon. Quem sabe? Nunca se sabe, né? O quarto grande problema dessa teoria do Cyrus Gordon é que, ali na publicação do Joseph Smith Foundation, eles disseram, não, porque os especialistas dizem que isso daí é paleohebraica, é o Cyrus Gordon que está falando isso. O restante dos especialistas, eles dizem que, cara, aquilo ali é muito semelhante ao antigo aramaico, que foi registrado num livro maçom. E outra coisa que a gente tem que levar em conta é que tem vários outros achados, né, arqueológicos que foram consideradas falsificações, que tentam comprovar o livro de Mórmon, né, e essa história toda dos nefitas, lamanitas, mas que na verdade só comprovam que assim como esses achados arqueológicos são falsificações, assim também seria o livro de Mórmon.
Bom, essa pedra é de propriedade da Smithsonian Institution, só que ela está emprestada atualmente para a Universidade do Tennessee. Então, se alguém quiser dar uma olhada nessa pedra, ela está lá em Knoxville, no Tennessee, no Museu Frank H. McClung. Então, a gente primeiro coletou informações lá no Joseph Smith Foundation e agora a gente coletou essas informações lá no Investigações SUD. Vamos dar uma olhada aqui em uma outra fonte que seria a própria Wikipédia, né? Ele explica sobre essa pedra de Bat Creek, fala que realmente foi John Emmert que encontrou lá 14 de fevereiro de 1889. Vamos ver onde que ele encontrou? Ele encontrou essa placa em Trip Mound durante uma escavação dos montes Hopewell, que a gente já falou, né? Que essa é a civilização antiga, no condado de Loudoun, no Tennessee. Aqui, ó, explica que essas escavações, essas pesquisas, é de uma série de pesquisas que estavam tentando esclarecer uma controvérsia entre os especialistas de quem, na verdade, é o responsável por essas construções. Que povo? Quem são essas pessoas que construíram esses monumentos ou esses cemitérios encontrados no leste dos Estados Unidos? E agora aqui, ó, tem uma complicação nessa história. Eu tava vendo mesmo que tinha 2 Cyrus. Eu achei que era a mesma pessoa. Não, aqui ó. Então quem encontrou essa pedra foi Cyrus Thomas, que era o diretor das escavações, lá em 1889. O Cyrus Thomas, ele falou, cara, essas letras aqui, ó, isso aqui é alfabeto Cherokee, confia no pai. E o pessoal aceitou na época, falaram, não, isso aí é realmente. E daí só foi contestado ali séculos depois por um outro Cyrus, agora o Cyrus H. Gordon, que era um especialista aí de culturas do Oriente Médio e de línguas antigas. Ele reexaminou essa pedra na década de 70, agora, né, 1970, e ele então disse que aquilo ali representava um paleo-hebraico, né, um hebraico antigo, lá do 1º ou 2º século. E olha só o que diz aqui na Wikipédia. O consenso entre os arqueólogos é de que essa pedra é uma farsa. Pesquisadores concluíram que a inscrição não é um artefato paleo-hebraico genuíno, mas sim uma falsificação do século XIX. Essas conclusões foram levantadas por Mainfort e Quast, né, que são aqueles pesquisadores que a gente já viu, e foram aceitas por outros arqueólogos e membros da comunidade acadêmica. Hoje, a provável fonte usada pelo falsificador para criar essa inscrição foi identificada, que é aquilo que a gente viu, né, que é aquele escrito antigo maçom. Então o Cyrus Gordon provavelmente teve contato com aquele livro, viu aqueles inscritos, né, e identificou como sendo daquela pedra. Agora sim, quem fez aquela pedra e o porquê permanece sem resposta. Vamos ver mais alguns detalhes aqui na Wikipédia que está interessante. A pedra tem 11 por 5 centímetros. A inscrição consiste em pelo menos 8 caracteres distintos. Seria interessante se vocês dessem uma olhada, tem foto na internet, tá curioso? The Bat Creek Stone, vai ter uma ideia do que a gente está falando. De acordo com a avaliação da pedra pelo American Petrographic Services, as marcas são caracterizadas por ranhuras arredondadas suaves. Essa forma sugere que o criador da pedra usou um instrumento arredondado para fazer a gravura. Além disso, toda a superfície da pedra parece polida, o que contribui ainda mais para as bordas lisas e arredondadas das marcações. Cara, eles contam aqui, ó, que um abençoado chegou lá e colocou 2 traços verticais nessa pedra. Chegou lá e riscou, fez um risco. Eles sabem disso porque no relatório de 1890, quando eles encontraram essa pedra, não tinha esses riscos. Aí essa pedra ela ficou armazenada lá no Museu Nacional de História Natural, de 1894 até 1970, quando eles identificaram que tinha esse risco e falaram, cara, esse risco não tinha no primeiro relatório. Algum abençoado chegou e meteu-lhe 2 riscos nessa pedra, cara, olha, é de tirar o chapéu. E aí, o que vocês acham? Essa inscrição, aí essa nova letra, esses novos rabiscos que foi feito depois, foi de forma intencional maliciosa? O Joseph Smith Foundation não falou nada sobre isso, não falou nada sobre outros pesquisadores que não concordam com aquele resultado. Vamos dar uma olhadinha agora no contexto dessa escavação.
Bom, a gente sabe que a América, ela tem bastante coisa dos indígenas antigos, aí, antes de Colombo chegar nas Américas. E essa arquitetura, esse material, eles colocam aqui como sendo de um povo chamado Adena e Hopewell. Então a gente está vendo sobre o povo Hopewell. Um problema que os pesquisadores encontram é que, cara, quando os colonos europeus chegaram nas Américas para colonizar, cara, eles destruíram, além de destruir os índios, um genocídio, eles também destruíram muita coisa que tinha aqui. Então, cara, essas análises poderiam ser muito mais fáceis, a gente podia ter muito mais informação se os caras chegassem aqui na boa, sem destruir, sem alterar. Bom, lá nos anos 1800, eles encontraram esse sítio arqueológico aí de Bat Creek. E o pessoal queria saber quem que era aquele povo, o que que era aquilo, né? Então eles pagaram, vamos ver, o Cyrus Thomas recebeu o cargo de diretor da divisão de exploração de Montes do Departamento Federal de Estudo de Etnologia. Ele recebeu, vamos ver ali ó, na época, $60 mil fornecido pelo governo dos Estados Unidos. E vamos ver quanto tempo ele levou? 12 anos de escavações. E pessoal, vamos lembrar que $60 mil de antigamente não é os 60 mil de hoje, tá? É muito mais. E ele não chegou ali, deu uma cavadinha e foi embora. Ele ficou 12 anos de dedicação naquele trabalho. Bom, o Cyrus Thomas ele foi elogiado por muitos outros arqueólogos por esse trabalho que ele fez, e ele conseguiu então fortes evidências de que os indígenas americanos eram os responsáveis por aquele sítio arqueológico. É que o pessoal estava levantando um mito de que uma raça desaparecida tinha feito aquele sítio arqueológico, e daí eles queriam estudar sobre aquilo. Ele falou, não, isso aqui é o pessoal mesmo, os indígenas americanos. E ainda uma curiosidade geográfica aqui, eles fizeram um reservatório ali na região. Esse reservatório, ele acabou, né, tipo, o rio acabou cobrindo uma boa parte daquele território, mas a parte ali onde estava aquela pedra de Bat Creek não foi submersa, era uma parte um pouco mais elevada, então não foi prejudicada pelo reservatório. Opa, olha só uma informação interessante aqui. Nessa escavação inicial, lá em 1889, o Cyrus Thomas, ele não escavou esse monte sozinho, ele não estava sozinho lá, vamos ver, ele estava com uma equipe de trabalho, né, de campo, de assistentes, várias pessoas. Ah, e outra informação aqui, esse Cyrus Thomas, ele não estava lá em 1889, ele estava no início do século XIX, então isso ali é 1800 e pouco, no início dos anos 1800. 1889 é quando o John Emmert encontrou a pedra. E olha só, enquanto o Cyrus Thomas estava lá, né, com a equipe toda dele, fazendo as pesquisas, as escavações, o John Emmert, quando ele escavou o Bat Creek e encontrou aquela pedra, ele estava fazendo esse trabalho sozinho. Aí só para entender aqui, ó, essas escavações elas eram separadas por 3 montes, né? O monte 1, 2 e 3. Então o monte 1 ele foi submerso por esse reservatório de água. O monte 2 e 3 eles ainda estão lá, ok. O John Emmert ele falou que ele encontrou essa pedra no monte 3. Então o John Emmert ele não chegou lá, achou uma pedra e foi embora. Não, ele estava fazendo um trabalho, só que o problema é que ele está fazendo esse trabalho sozinho, cara. Como é que daí a gente comprova isso, né? O John Emmert, vamos ver aqui, ó, no Monte 3, Emmert relatou ter encontrado 2 pulseiras de cobre, uma pedra gravada e um fóssil pequeno perfurado. Também encontrou um outro objeto de cobre, um instrumento de osso e alguns pequenos pedaços de madeira polida, macia e de cor verde. Além desses objetos aí que o John Emmert encontrou, ele encontrou mais 9 esqueletos. 7 estavam assim em fileirinha com a cabeça virada para o norte, e daí tinha outros 2 que não estavam nessa fileira, né? Um com a cabeça para o norte, outro com a cabeça para o sul. E ele falou que ele encontrou aquela pedra ali, a famosa pedra de Bat Creek, sobre o crânio daquele esqueleto que estava voltado para o sul. Aquelas pulseiras que ele encontrou, inicialmente ele identificou como cobre, mas depois foi feita uma análise pela Smithsonian, lá em 1970, anos depois, e eles concluíram que, na verdade, aquelas pulseiras eram de latão amarelo com chumbo.
Bom, o que aconteceu? Então, em 1967, o Vale do Tennessee falou que eles iam construir uma barragem, a barragem Tellico, na foz do rio Tennessee. E eles falaram para o Departamento de Antropologia, né, e a Universidade do Tennessee, falaram, cara, termina essas escavações aí de vocês, porque, né, a gente vai fazer essa barragem. E eles começaram a fazer, eles acabaram tentando atrasar essa construção da barragem, conseguiram estender isso até 1979. E isso aí acabou permitindo que essas escavações tomassem mais tempo para descobrir o que acontecia ali. E foi interessante, porque nessas novas escavações que eles fizeram, eles conseguiram descobrir ali várias casas do período arcaico, que é de 8.000 a 1.000 a.C. Então, desse período, eles encontraram algumas casas. E também resquícios de uma floresta ali de 1.000 a.C. até 1.000 depois de Cristo. Esse período aí que eles encontraram resquícios dessa floresta. Também encontraram outros materiais indígenas ali que eles datam de 900 a 1.600 depois de Cristo. E tudo isso eles encontraram só naquele Monte 1, que foi o que foi prejudicado pela barragem. Mas, pessoal, no final das contas, aqui diz, nem a escavação do sítio Butte Creek pela Universidade do Tennessee, nem as outras escavações no Little Tennessee Valley revelaram qualquer evidência que pudesse indicar contato pré-colombiano com civilizações do Velho Mundo. Tá? Então, a única coisa que foi encontrada, então vamos recapitular isso aqui. O John Emmett, sozinho numa escavação dele, encontrou uma pedra com uns escritos que ele disse que era de hebraico antigo e já associaram isso com o livro de Mórmon e tudo. Então, de um lado da história a gente tem isso, com aqueles outros testes que a gente ainda nem confirmou, né? Teste de carbono 14 e os outros testes, que na verdade os testes eles confirmam a idade da pedra, a idade da inscrição. Não confirma que aquela pedra estava realmente ali. Né? Não tem como confirmar que ela não foi simplesmente realocada ali naquela região. Né? Então, de um lado a gente tem essa pesquisa, e de outro lado a gente tem ali centenas, sei lá, né, tipo 12 anos só daquele Cyrus Thomas, mais outros diversos especialistas, estudiosos, arqueologistas que fizeram o trabalho e encontraram um monte de material que nada indica relação com o Velho Mundo. Só a inscrição daquela pedra que foi encontrada ali por um cara que fez uma pesquisa sozinho. E que, inclusive, os outros materiais que ele encontrou ali, né, as pulseiras e tal, datam de 1800 e alguma coisa. Então, tranquilamente, da mesma forma que essas pulseiras elas foram realocadas, pode ser, né, proposital ou não propositalmente, ali, aquela pedra também pode ter sido. E outro fato importante que ele explica aqui, né, é quando eles encontraram essa pedra, primeiramente, lembra que eles disseram que era uma escrita Cherokee. Isso aqui é uma escrita Cherokee dos índios antigos. Pois é. Só que os Cherokee, eles falavam a língua deles, eles não escreviam. Eles criaram esse sistema de escrita em 1819. Só que, cara, quando eles encontraram essa pedra, eles verificaram que essa pedra era muito mais antiga do que 1819. Então eles já descartaram, falaram, cara, não é Cherokee não. E um outro estudioso, o Feder, que analisou essa situação toda, ele diz ali, a pedra de Butte Creek é uma exceção impossível de ser colocada em um contexto histórico genuíno. E embora poucos tenham dito isso em voz alta, muitos presumem que esse artefato é falsificado. E apesar da incongruência no momento dessa descoberta, Thomas, né, o Cyrus Thomas, não discutiu a pedra Butte Creek em nenhuma de suas publicações posteriores. Então, só para ficar melhor explicado, eles encontraram essa pedra, tava tudo certinho, menos essa pedra. Cara, essa pedra tá muito estranha, ela não tá combinando com nada do restante que a gente tá encontrando aqui. Mas eles deixaram para lá, não citaram essa pedra, deixaram. Só em 1970, quando chegaram, falaram, não, cara, essa escrita aí é hebraica antiga, isso daí comprova que vieram pessoas lá de Jerusalém para as Américas antigamente. Tá, aí quando a conversa tomou esse rumo, aí eles começaram a analisar melhor essa história. Quem trouxe essa ideia foi o professor Cyrus Gordon, que a gente já citou ele. Ele tinha essa ideia, não, eu tenho que provar
que vieram o pessoal de Jerusalém para as Américas, né? Então ele pegou essa informação da pedra e afirmou isso. Mas, como a gente já viu aqui, o restante da sociedade acadêmica de arqueólogo não tomou essa ideia como verdade. Falou, não, essa ideia é falsa. E aí, então, que vieram aqueles pesquisadores, o Robert Manford e a Mary Quass, e fizeram uma análise mais detalhada sobre essa história toda. E encontraram aquele livro de maçonaria, viram, cara, muito igualzinho esse livro, cara. Provavelmente alguém pegou essa inscrição da pedra e comparou com esse escrito maçônico aqui. E eles disseram que esse livro específico foi extensivamente reimpresso durante a segunda metade do século XIX e provavelmente estaria disponível para o falsificador. Quem quer que tenha escrito isso, provavelmente teve acesso a esse livro, porque copiou meio que parecido aquele escrito maçônico. Então o arqueólogo Bradley T. Lepper concluiu: o trabalho histórico de detetive de Manford e Quass expôs uma famosa farsa. E um outro professor estudioso também, o Kyle MacArthur, ele disse: a pedra Bat Creek não tem lugar no inventário de inscrições hebraicas da época da primeira revolta judaica contra Roma e permanece ao melodrama da arqueologia americana do final do século XIX. Parece provável que não estejamos lidando aqui com uma semelhança coincidente, mas com uma fraude. E é isso, pessoal, essa é a nossa pesquisa de hoje. Nós temos informações aqui da Fundação Joseph Smith, dizendo que essa pedra é real e ela confirma a veracidade do Livro de Mórmon. E nós temos outras pesquisas dizendo que é uma fraude. Façam a análise de vocês e tirem suas conclusões. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima!